Lucas 18:9 diz assim: há alguns que confiavam em sua justiça própria e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, o publicano, e não outro, o fariseu, foi para a sua casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essa é uma das parábolas mais desconcertantes que Jesus já apresentou. Tantas parábolas que ele falou, essa é uma parábola desconcertante. Ela mexeu muito com as pessoas que ouviram essa parábola ali pessoalmente, e ela continua mexendo com a cabeça e com o coração de muita gente nesses 2000 anos de evangelho de Jesus Cristo. Eu espero que ela mexa mesmo com o nosso coração e com a nossa cabeça. Primeira coisa interessante é pensar que Jesus escolheu 2 homens com uma posição extremamente distinta, com posturas, posicionamentos, atitudes e vidas extremamente distintas. Quem? Um fariseu e um publicano. Eram pessoas muito diferentes. Os fariseus, eles eram a mais rígida e mais conservadora e mais legalista de todas as facções dos judeus. Judeus viviam basicamente envolvidos dentro da lei, dentro da religião. E nessa condição, eles tinham várias facções: os fariseus, os saduceus, os escribas, e aí por diante. E os zelotes era um outro grupo. Então, quando a gente olha para os fariseus, eles eram os ortodoxos, legalistas, cumpriam a lei, aliás, ultrapassavam as exigências da lei. Homens extremamente religiosos e apegados à lei. No outro lado, Jesus apresenta um publicano. Uma comparação interessantíssima, porque quem eram os publicanos? Eram judeus que trabalhavam para o Império Romano. Judeus que cobravam impostos dos judeus, seus pares, seus compatriotas, seus irmãos, repassavam esse dinheiro para Roma. É claro que cobravam 20, ficavam com 10 e passavam 10, né? 2 para mim, 1 para você. Essa era a forma com que eles se comportavam. E por causa disso, eram homens, podemos até dizer, odiados pela sociedade. Muito, muito mal vistos. E eram tidos como pecadores, e na verdade eram. Porque você imagina cobrar a mais do seu compatriota e fazer isso abertamente? Todo mundo sabia que isso acontecia. Esse foi o caminho escolhido por Jesus. Esse foi o tema apresentado por Jesus nesta parábola. O fariseu, eu quero me aprofundar um pouquinho mais para nós compreendermos quem ele era. Como eu disse, um guardador da lei. Um homem essencialmente religioso, um homem observador das leis de Israel, indo, como eu disse, além daquilo que lhe era exigido. Ele entra no templo, sobe, porque o templo ficava no lugar mais alto ali da cidade, era o prédio mais visto, ele podia ser visto de toda a cidade, um monumento realmente, o templo ali em Jerusalém, e as pessoas subiam para orar. Essa expressão é literal. Chegando lá, o fariseu procura o pátio dos homens, lá onde ele podia orar, e ele entra, fica de pé, ele está seguro do que está fazendo, não tem nenhum tipo de constrangimento, não tem nenhum tipo de acusação na sua postura, ele ora com muita categoria, como nós podemos dizer, e o interessante é que, ao observarmos a vida desse homem,
nós não encontramos hipocrisia naquilo que ele fala, porque o que ele diz é o que ele fez. Ele é um homem rígido no fazer, é um homem que faz o que a lei diz que tem que ser feito. E o mais interessante é que ele agradece a Deus por fazer o que faz. Sabe como é que ele abre a sua oração? Versículo 11 diz assim: Deus, eu te agradeço, porque eu sou um homem justo, piedoso e que segue a lei. Ou seja, a gente pode classificar esse homem como um santo homem, né? Um santo, um homem santo, perfeito, justo, não devia para ninguém. Sabe como é que é? Não dava nem para você falar assim, mas você, não tem nada disso. Ele era um homem limpo, correto, absolutamente correto no que fazia. A gente olha agora para o publicano, ampliando a nossa visão a respeito desse homem. Você vai encontrar, como eu disse, um homem cobrador de impostos, enriquecido pelas propinas que o cargo lhe proporcionava. Ele, se tivesse operação Lava Jato naquela época, ele estava no meio, você pode ter certeza, estava envolvidaço assim, até o pé, não é? Um homem mal visto pela sociedade, um pecador. Ele não cumpria a lei. Que é isso? Ele queria saber de grana. Ele jamais cumpria a lei, jamais cumpria as regras da religião de Israel. Era um homem pecador. Diferente do fariseu, ele não vai para frente lá no templo. Ele escolhe um canto. Ele está constrangido. Diferente do fariseu, ele quer se esconder. Aquele não é um lugar bom para ele estar. Ele sabe que ele é pecador. Ele quase que se esconde ali em algum canto no templo. Sequer levanta os olhos para orar. Ora de cabeça baixa, constrangido. Bate no peito, reafirmando a sua condição de pecador, reconhecendo o seu pecado. Ele sabe que não tem muito o que fazer. Ele sabe que ele é pecador. Ele sabe que os caminhos que ele escolheu são caminhos que o afastam da moralidade daquele fariseu e de toda a condição que aquele outro homem tem. A sua única opção é render-se à misericórdia de Deus. Versículo 13 nos diz que essa é a oração daquele homem: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu creio que a ideia apresentada por Jesus é que esse homem não conseguia falar outra coisa. Ele ficava repetindo isso: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Constrangido, quase que oprimido por tudo aquilo que está acontecendo. Essa é a parábola apresentada por Jesus, mas ela não acaba simplesmente na descrição desses dois personagens e do seu comportamento. Jesus conta a parábola e ele termina a parábola com uma afirmação surpreendente, que está no versículo 14. Ele diz assim: eu lhes digo que este homem, o publicano, e não outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quando Jesus diz isso, as pessoas que o cercam, os observadores e ouvintes do que Jesus está falando, entram em ebulição. Sabe aquele barulho assim? O que é isso? Ele disse isso mesmo? O que ele disse? Eu não entendi direito. Será que ele disse isso? Ele disse que o fariseu está condenado e o publicano está justificado? Não, repete, acho que está errado. Passa o replay aí, não entendi direito. Um burburinho. Acho que eu não ouvi, mas acho que ele falou, acho que ele está enganado. Acho que ele trocou os... Não, aquele forfé, como a gente fala. Aquela bagunça. Todo mundo questionando. O que é isso? Por quê? Porque essas pessoas com certeza ficaram assim? Porque essa é uma parábola desconcertante. E deve ser desconcertante também para nós. Porque a pergunta que sai dessa conversa toda é: por que Jesus diz que o publicano pecador está justificado e o fariseu correto não está justificado? Por que Jesus
aponta um homem pecador como alguém justificado. Se na outra ponta ele tem um fariseu correto, que faz tudo certo, qual é o problema aí? O que é que está acontecendo aí? Jesus está invertendo a ordem de tudo isso. Ele confunde os seus ouvintes, e é claro que isso deve também nos confundir, porque ele muda os nossos padrões de santidade, ele muda os nossos padrões de avaliação de algumas coisas. Aquele fariseu nos dias de hoje seria aquela pessoa intocável, o santo da comunidade, sabe, aquela pessoa assim que você não tem do que falar dela, é desse aí. É para essa figura que a parábola nos aponta, se a gente trouxer essa parábola e essa conversa para a nossa realidade de hoje. E o publicano é aquela pessoa que você não dá nada, é o assumido pecador, é o cara que leva uma vida, é a pessoa que leva uma vida desordenada realmente. Jesus está falando que esse aí é que é justificado diante de Deus depois do episódio que nós lemos. Então Jesus nos leva a pensar em algumas coisas muito interessantes aqui, que não há segurança em estar correto e fazer o correto, mas a nossa segurança está em reconhecermos o nosso pecado e nos abandonarmos na misericórdia de Deus. É esse caminho que a parábola nos aponta, e é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. A segurança de estar correto e fazer tudo correto, mediante o que Jesus me diz aqui, ela desmonta. Eu não sou justificado por fazer coisas certas? Não, é o que diz a parábola. Eu não sou justificado por agir corretamente? Não, é o que diz essa parábola que nós acabamos de ler juntos. Tudo está ligado à misericórdia e graça de Deus. Quando nós observamos o fariseu, observamos primeiro que ele é um homem correto, mas quando a gente se aprofunda mais na leitura do que está acontecendo, a gente percebe que ele está estragado no seu interior. Começamos a perceber porque Jesus nos leva a essa conclusão. Ele pensa que por fazer o correto, ele está justificado. A sua chance de mudar interiormente é muito pequena, porque a sua autojustificação é maior do que tudo. Ele não quer saber da graça de Deus, ele não quer saber do favor de Deus, ele não quer saber da misericórdia de Deus. Ele tem um caminho de autojustificação e ele anda nesse caminho. E era assim que os fariseus daquela época pensavam, eles eram craques em pensar assim. Escreveu-se que uma vez um rabino muito conhecido, chamado Shimon Bar Yochai, ele disse o seguinte: se só houvesse 2 homens retos neste mundo, seríamos eu e meu filho, e se só houvesse um, seria eu. Foi o que ele disse. Então o fariseu, ele não foi orar no templo, irmão, ele foi apresentar sua lista de coisas corretas, ele foi informar a Deus quão bom ele era, quão correto ele era. O publicano é diferente, ele tem uma consciência do seu pecado, as suas ações não são corretas, as suas ações não são perfeitas, é claro, mas no seu interior aponta para a possibilidade de uma mudança, porque ao reconhecer-se pecador, ele está se abrindo para encontrar-se com a misericórdia de Deus e ter o seu interior transformado. Ele com certeza tem compreensão dos seus limites, das suas dificuldades, quando ele diz assim: Deus tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Quando ele diz assim: Deus tem misericórdia de mim porque eu sou pecador, alguns estudiosos dizem que esse termo usado por ele não é assim, eu sou um pecador, mas eu sou o pecador. Ele assume um papel absoluto como pecador, ele tem uma consciência muito clara, e esse aí pode ser corrigido nas suas ações. Esse publicano que reconhece quem é, pode ter as suas ações transformadas, porque um coração voltado a Deus, Deus não nega.
Há um salmo lindo na Bíblia, que a Cris leu aqui na hora do nosso momento musical, bacana de adoração coletiva aqui, que é o Salmo 51. O salmo que Davi escreveu quando ele adulterou com uma mulher chamada Batseba e mandou matar o marido da mulher. Está entendendo qual que é o caso, né? Davi, o cara santo que a gente tanto conhece. Se a gente for conhecer melhor a história dos personagens bíblicos, a gente vai encontrar muita coisa esquisita. Esse é o caso de Davi. Só isso que ele fez. Adulterou com a mulher e mandou matar o marido. Aí vem o profeta Natã para dizer para ele que ele estava errado. E Davi cai em si. E olha o salmo que ele escreve, vou ler para você 2 versículos na linguagem da Bíblia a Mensagem, que diz assim: fingimentos te desagradam, uma atuação impecável nada é para ti. Quando o meu orgulho é despedaçado, é que adoro a Deus de verdade. O coração quebrantado, disposto a amar, não escapa nem por um minuto da percepção de Deus. Aleluia. Que coisa profunda isso. Vou ler de novo essa última parte aqui. Um coração quebrantado, disposto a amar, não escapa nem por um minuto da percepção de Deus. Sabe sobre o que essa história fala, irmão? Ela fala sobre autojustificação. É esse o foco dessa conversa de Jesus. Ela nos leva a prestar atenção nas medidas espirituais e nos critérios que nós levamos para nos avaliar e para avaliarmos os outros. Porque Jesus está desmontando esses critérios aqui nessa conversa. O fariseu era o cara correto em tudo que ele fazia. Mais uma vez, era o cara perfeito, exageradamente correto, Caxias, certinho, santo, devoto, carola, sei lá o nome que você quiser dar. Cara chato, sabe aquele cara tão correto que ele é chato? É esse. Mas ele acredita que a sua espiritualidade é restrita ao que se vê. Esse é o problema do fariseu. Ele acha que aquilo que se expõe é o que é necessário na sua espiritualidade. Aquilo que pode ser observado rege a sua espiritualidade. Aquilo que ele faz rege a sua espiritualidade. A atenção dele não está voltada para os valores interiores, você está entendendo? Coisas subjetivas não fazem parte da história e da vida espiritual do fariseu. Não fazem parte da sua espiritualidade. É uma coisa simplesmente exterior. Ação é o que importa, coração não importa. Agir e fazer corretamente é o que é necessário. Pensar, ter valores corretos no seu coração é uma coisa que passa longe do fariseu. A essência da espiritualidade de muitos irmãos, ela é baseada no princípio dessa autojustificação. Assim não compreendem que não é o que eu faço que pode me justificar, mas sim o que Deus já fez por mim. Essa é a ideia do Evangelho, irmão. Evangelho não tem a ver com o que eu faço, Evangelho tem a ver com o que Deus fez por mim. Eu não posso jamais me auto-justificar. Jesus não está dizendo que a gente deve fazer então tudo que é incorreto. É claro que não. A minha atitude deve ser correta, mas ela não deve ter como princípio a minha autojustificação. Eu não devo fazer as coisas corretas para tentar me justificar, para tentar agradar a Deus, para tentar ganhar a bênção de Deus, para tentar me manter perfeito, porque a justificação não vem por aquilo que eu faço, a nossa justificação vem pela fé em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande verdade, e esse caminho da autojustificação é extremamente perigoso e danoso a nós. O pastor Ed René diz assim: o cristão deve ser um perfeccionista consolado pelo perdão de Deus. Incrível essa frase. O cristão deve ser um perfeccionista consolado pelo perdão de Deus. Perfeccionista por quê? Porque eu quero fazer o certo. Eu preciso fazer o certo. Eu quero ajustar a minha vida aos padrões morais que a própria Escritura, que a própria Bíblia
que o próprio exemplo de Jesus me apontam. Eu preciso andar corretamente, sim. Eu tenho que ter esse desejo. Por isso, é um perfeccionista. Quero fazer conforme Jesus Cristo fez. Ter Jesus Cristo como meu modelo e persegui-lo em tudo que eu faço. O teólogo John Stott tem um livro dele chamado O Discípulo Radical. Um livro muito bacana. Alguns anos atrás, nós conversamos sobre esse livro aqui na nossa comunidade. É um livro que fala sobre isso. Sobre nós sermos discípulos e sermos radicais em sermos discípulos, termos Jesus como nosso mestre, como nosso referencial, como nosso modelo. É assim, irmão, crente tem que andar na linha mesmo, e tem que fazer as coisas corretamente. O seguidor de Jesus deseja ser como ele, na expressão da imagem de Deus. Isso não afronta Deus. Esse deve ser um desejo presente em nós. Aliás, adorar, irmão, é imitar. A melhor maneira que eu tenho para adorar a Deus é fazer a minha vida uma imitação de Jesus, e segui-lo e imitá-lo. O detalhe é que eu não posso usar isso como instrumento de justificação. Eu não posso usar isso para dizer que sou correto e que não preciso de Deus. A nossa oração sempre deve ser: Jesus, tem misericórdia de mim. Essa é a oração que não pode sair da nossa boca, da boca do cristão. É essa oração. Eu persigo esse alvo de perfeição sem perder essa referência de que Deus tem que ter misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Essa é a oração que deve nos acompanhar. Não há outra oração a fazer. A sensação de que é possível trilhar outro caminho é muito grande nesses dias, porque tem muita gente pautando a sua vida e se auto-justificando por ser correto diante de Deus e diante das outras pessoas, não é? Gente que fica prestando relatórios da sua santidade a Deus. Templos que estão cheios de gente arrogante e pensando que são os melhores do mundo, porque nós nos comportamos de forma melhor do que aqueles pecadores lá da rua. Nós somos os caras. E nesse tempo em que você tem, por exemplo, um massacre de uma comunidade inteira lá nos Estados Unidos, que são os LGBTs, muitos comentários na internet trilharam esse caminho. Nós somos bons. Tem que morrer mesmo, tem que se cuidar mesmo. Olha, eu li um comentário que me deixou assim impressionado pela crueldade. Cuidado aí os socorristas com o sangue desse pessoal, que vocês vão pegar AIDS. Olha o tipo de comentário que foi feito nas redes sociais por conta dessas pessoas mortas, porque as igrejas estão cheias de gente assim, que se acham superiores. Elas oram: Senhor, tem misericórdia de mim, só no dia da conversão. Depois elas esquecem disso. Só num dia só. Depois passam batido por cima disso. Essas pessoas, elas encontram um caminho que a gente chama de utopia da inocência. A partir da sua vida santa, acham que os outros são, santa é claro, entre aspas, acham que os outros são inferiores, se acham superiores. Veja como isso é a característica do fariseu. Versículo 11: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. É forte isso. Ele está agradecendo a Deus por se sentir e se enxergar superior aos outros. Como eu disse, a igreja corre um grande risco de trilhar esse caminho, e a nossa pseudo-santidade nos afasta de Deus. Uma coisa importante é pensar assim: nós estamos trilhando um caminho, mas nós sempre precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Talvez você diga assim: eu não sou ladrão. Amém, né, irmão? Dá bem. Eu não sou adúltero. Eu não sou mentiroso. Eu sou um cara correto. Olha para a minha vida. Tenho as minhas contas pagas e estou tranquilo. Não tem nada para se falar de mim. Mas nós não podemos esquecer que há dentro de nós uma transgressão que não há solução nesse mundo para ela. Porque nós somos pecado. Nós somos pecado.
Portanto, a gente continua trilhando esse caminho, mas a gente tem que sempre reconhecer que somos pecado. O apóstolo Paulo faz isso de uma forma muito explícita em Romanos capítulo 7, quando ele diz assim: o mal que eu não quero fazer, puxa vida, é esse aí que eu faço. E o bem que eu tanto quero fazer, não consigo. Nós estamos falando de Paulo. Pai da igreja, um dos pais da igreja, Agostinho, escreveu um dos livros incríveis, e o nome do livro é Confissões. Parece nome de novela, mas é o nome do livro do Agostinho. E ali ele rasga o verbo, se chamando de verme, de acabado, de imprestável. Porque ele reconhece isso. Ele pode ser uma pessoa moralmente correta, mas sempre o pecado está presente. Por isso, nós devemos chegar a Deus sempre confiados na graça e misericórdia, mas jamais baseados na nossa virtude moral, jamais baseados na nossa virtude moral. Porque dois caminhos perigosos se apresentam quando a gente quer viver isso. O primeiro é esse que eu falei agora há pouco, soberba. Quem quer viver moralmente justificado, sempre olha para o outro assim, ó. Tá vendo? Como eu sou bom, esses outros estão todos abaixo de mim. É assim que funciona. É uma coisa que vai brotando, é um monstro que está dentro da gente. Mas a segunda coisa que eu acho interessante é que aquele que se pauta na sua caminhada, se auto-justificando, ele corre o risco da frustração. Sabe por quê? Porque ninguém consegue andar corretamente a sua vida toda. E aí chega uma hora que a gente se depara com o nosso erro, com a capacidade que a gente tem de ser perfeito, é claro. A gente aprende de um jeito meio assim, mas puxa, errei, pequei. E aí todo aquele mundo perfeito cai. E não é difícil a gente encontrar pessoas assim, trabalhar com gente assim, aconselhar gente assim, que a pessoa andava de um jeito tão corretinho, família perfeita, tudo perfeito, tudo correto, tudo lindo, até que daqui a pouco uma coisa saiu do lugar, perdeu o controle, foi embora, tropeçou, caiu. Sabe aquela coisa que acontece com todo mundo? Família se desmantelou por uma situação, e aí vem uma crise de identidade. Meu Deus, eu não sou perfeito. A gente não é perfeito. Então o caminho do fariseu é perigosíssimo por conta disso. Um caminho de risco para todos nós. Uma coisa para a gente pensar aqui, é que Jesus sempre se dirigiu aos quebrantados de coração. Essa foi a tônica do seu ministério, da sua fala, do seu ensino. Vamos ler junto lá, se for possível, Lucas 5:30, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 30, diz assim: mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. A palavra justos usada aqui é aqueles que se acham justos e justificados. Então o dado histórico que nós temos, olhando e observando o ministério de Jesus, é que ele não se dirigiu aos setores piedosos, mas aos indignos, aos indesejáveis. Jesus sempre preferiu se relacionar com os que eram reconhecidamente, categoricamente pecadores. Jesus andava com publicanos, visitou a casa de Zaqueu. Você lembra? Desce daí, Zaqueu. Vamos comer um negócio na tua casa lá. Entrou na casa de Zaqueu, pecador, mal visto. Pronto, igual da parábola. Conversava com samaritanos, odiados por judeus, não cumpridores da lei, gentios, não eram judeus. Jesus sempre foi na contramão. Por quê? Porque Jesus, ele capta rapidamente que aqueles que se auto-justificam, eles acham
que não precisam de Deus. Essa é a tônica pesada da autojustificação. O autojustificado, o correto, que baseia a sua vida que está correto, ele se sente seguro na sua dignidade. Quando ele tem o aval de quem o cerca, porque ele é correto e todo mundo acha que ele é o santarrão, ele acha que esse aval também é o aval de Deus para a sua vida. Para que eu preciso do perdão de Deus? Para que eu preciso dessa graça, dessa misericórdia? Ele se sente inocente. E Jesus percebe isso na sua forma de lidar com os fariseus. É claro que isso não é de modo geral. Na história bíblica, nos evangelhos, nós encontramos Jesus se relacionando com fariseus que foram tocados pela misericórdia de Deus e reconheceram o seu pecado. Você lembra da história de Nicodemos? Lá em João capítulo 3, fariseu, vai procurar Jesus à noite, escondido, para que ninguém saiba. Tem uma conversa incrível com Jesus e Jesus diz para ele: importa nascer de novo, Nicodemos. Dá um nó na cabeça dele, mas ele se torna discípulo de Jesus, inclusive. Outro que você encontra nas Escrituras é aquele que cedeu o túmulo para Jesus poder ser enterrado. Como é o nome dele mesmo, gente? José de Arimateia. Obrigado aos universitários que me ajudam nessa hora. José de Arimateia, participante do Sinédrio, cara assim, super conceituado, foi visitado pela misericórdia de Deus e caminhou com Jesus. Então, esse era o grande problema dos fariseus. A sua autojustificação dizia: não precisamos de Deus. O pecador não, né? Os pecadores não. Os pecadores se rendiam a Jesus. Quando ele apresentava a graça de Deus a eles, quando ele apresentava o amor de Deus a eles se desmanchavam diante da misericórdia de Deus e eram alcançados por essa graça maravilhosa. Eles não tinham muito o que esperar no perdão de Deus. Eles não tinham salvação, senão pelas mãos de Deus. O que esperar de tudo isso, se não for a graça de Deus? Essa é a tônica da nossa conversa de hoje, dessa parábola, irmão. Mas eu quero finalizar lembrando que Jesus, então, basicamente se dirige a dois grupos. Aqueles que se acham dignos demais e que não precisam de Deus, e que se refugiam na sua perfeição, inexistente, é claro, mas fazem isso. E Jesus também se dirige àqueles que se sentem pecadores e que não se sentem dignos de sequer levantar os olhos para orar, e que não se sentem capazes de receberem perdão e transformação para a sua vida. Aos dois grupos Jesus traz a solução. A você que talvez aqui esteja e que ainda não entendeu o que é graça de Deus e que pauta a tua vida numa atitude extremamente correta, de correção, de dignidade moral, e acha que é isso que vai te salvar, é dia da gente se encontrar com a misericórdia e com a graça de Deus. Antes talvez de você tropeçar e pensar e reconhecer, melhor dizendo, que não dá para ser correto a vida toda, porque a gente precisa realmente da graça de Deus. E talvez para você que esteja aqui, que tropeça, peca, erra, quer ter uma vida correta, mas não consegue, e também não entende muito bem o que é graça de Deus, porque você acha que tem que ser correto para que Deus te ame. Esses são dois caminhos apresentados por Jesus, extremamente perigosos. Aos fariseus cabe enxergar a misericórdia e graça de Deus acima da sua própria dignidade humana.
Aos pecadores cabe se ajoelhar e dizer: Jesus, apesar do meu erro, eu sei que o Senhor me ama. Apesar da minha falha, eu sei que o Senhor me ama. Me ajuda, transforma o meu coração. Eu não tenho dúvida de que a nossa plateia, e me incluo nela, apresenta indícios dessas duas situações. Às vezes nós somos pecadores, que não querem se aproximar do perdão de Deus porque nos achamos indignos. Às vezes somos fariseus, que achamos que de correto que somos, não precisamos dele. Seja qual for a nossa situação, hoje é dia de nós nos dobrarmos, nos prostrarmos, nos rendermos à graça e à misericórdia do Senhor e sairmos daqui com essa oração na nossa boca todo dia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Feche os teus olhos um pouquinho, irmãos. Nós vamos orar. Make way for Christ and say, let your kingdom come, let your kingdom come.